Este é mais um vídeo do canal com K e logo a gente vai ter o Oscar. Dia 4 de março de 2018 a gente tem a cerimônia do Oscar, que é uma grande premiação e todo mundo conhece, enfim, o Oscar dispensa comentários, né? E ele sempre rende muitos memes e muitos comentários e muitas notícias e etc. Então é sempre muito bom estar bem informado sobre o Oscar, para você ter aquele assunto, para você poder conversar com as pessoas, não passar vergonha, não dar uma de Glória Pires, que não sabe opinar sobre nada, etc. Você vai poder opinar sobre o Oscar, porque o canal com K vai explicar tudo sobre o Oscar para você e você vai estar super bem informado e vai poder falar sobre o Oscar com todo mundo. E este primeiro vídeo sobre o Oscar, a gente vai contar um pouco da história do Oscar, como que ele começou, por que se chama Oscar e etc. Então vamos contar a história do Oscar, como que tudo começou. Em 1927, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas foi criada em Los Angeles por 36 personalidades importantes da indústria cinematográfica. Hoje em dia, os membros da academia são mais de 6 mil. O cinema, ele começou, as produções cinematográficas começaram em 1895. Então tinha 32 anos que já existiam produções cinematográficas? Eu acho que sim. Depois vocês façam as contas, porque eu sou de humanas, eu não sei. E aí, em 1927, 32 anos depois, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas foi criada em Los Angeles. A gente já fez um vídeo aqui no canal falando sobre a história do cinema, então se você quiser assistir, você vai aparecer aqui para você clicar e assistir. Então, em 1927, a academia foi criada e 2 anos depois, em 1929, teve a primeira premiação, a primeira cerimônia do prêmio da academia. A cerimônia aconteceu em Hollywood, no Hotel Roosevelt. Eu acho que é assim que fala, posso estar enganada. Mas foi um jantar que aconteceu nesse hotel e algumas pessoas foram premiadas e nada parecido com o que é hoje, mas foi lá a primeira cerimônia e que as pessoas foram premiadas e etc. E já existia o troféuzinho, o Oscar, que é aquele cara com uma espada e etc. O prêmio oficialmente é chamado de Prêmio de Mérito da Academia. E ninguém sabe ao certo de onde surgiu o apelido Oscar. Mas existem algumas histórias, algumas teorias, uns rumores. Uma das teorias é que a bibliotecária da época se chamava Margaret Herrick, que depois veio a ser a secretária executiva da academia, mas que naquela época ela era só a bibliotecária da academia, e ela viu a estatueta e ela disse que parecia muito com o tio Oscar dela. E depois que ela disse isso, as pessoas da academia começaram a se referir à estatueta como Oscar, o apelido pegou, e foi assim que até hoje a gente chama o Oscar de Oscar, por causa do tio da Margaret. A outra teoria é que um crítico de cinema, ele sugeriu que a academia desse um apelido, um nome para a estatueta, e sugeriu que o nome fosse Oscar, porque ele achava que a estatueta podia ser mais humanizada. Tipo, ele achava que se ele chamasse a estatueta de Oscar, ela seria mais humanizada. E a escolha do nome foi por conta de uma brincadeira que existiu nos vaudevilles. Se você não sabe o que é vaudeville, assiste o vídeo do canal sobre a história do cinema, que lá a gente explica o que é vaudeville. Mas tinha uma piada dentro dos vaudevilles com o Oscar, e a ideia do crítico, né, ele sugeriu esse nome para a estatueta, por fazer essa referência aos vaudevilles e por humanizar mais a estatueta. Mas a história que é mais conhecida mesmo é a da Margaret. É a história que aparentemente as pessoas mais dão crédito. E eu também acho mais legal. O fato é que a denominação Oscar, ela aconteceu oficialmente em 1934, quando o crítico, esse mesmo crítico que eu comentei, que existe uma teoria de que foi ele que sugeriu o nome, que se chama Sidney, e um sobrenome difícil que eu não vou tentar falar, mas em 1934, em uma crítica que ele escreveu no jornal, falando sobre o Oscar, ele chamou então de Oscar o Oscar, e foi aí que oficializou, né, que Oscar passou a ser o apelido oficial
da estatueta e da cerimônia e etc. A cerimônia ela já era transmitida via rádio, mas foi em 1953 que ela foi televisionada pela primeira vez, somente nos Estados Unidos e no Canadá. E era em preto e branco, né? A primeira exibição a cores foi em 1966. Em 1969, o Oscar já era transmitido internacionalmente, além dos Estados Unidos e do Canadá, ele já era transmitido em outros países, mas em 1970, o Brasil e o México foram os únicos países, além dos Estados Unidos e do Canadá, a transmitir a cerimônia ao vivo. Aqui no Brasil, a cerimônia aconteceu pela TV Tupi. Olha só que coisa. E este é um vídeo contando rapidamente a história do Oscar. E vão ter muitos outros vídeos aqui no canal. A gente vai falar sobre as 24 categorias do Oscar. A gente vai contar curiosidades do Oscar. A gente vai fazer vários vídeos falando tudo sobre o Oscar. Vão ser todos muito legais. Então se inscreve no canal, já deixa aqui o seu like. E let's que let's!